pessoal, bem-vindo de volta aí ao canal. Nós vamos agora fazer a correção das atividades do 8º ano do PET 3 e a semana 3. A atividade 9 diz para a gente o seguinte: determine a medida do ângulo X indicado em cada triângulo e classifique esses triângulos em relação às medidas dos ângulos internos e as medidas dos seus lados. Bom, o primeiro triângulo que nós temos aqui, ele tem todas as três medidas ali congruentes, tá? Tem 3 centímetros cada lado desse triângulo. Isso significa que esse triângulo ele é equilátero, ele tem os três lados iguais, tá? Então, se ele tem os três lados iguais ali, nós podemos determinar a medida. A soma das medidas dos ângulos de um triângulo, os ângulos internos, são 180 graus, tá? Se esses ângulos são iguais, certo? Seria 180 dividido por 3, que dão 60. Como pediu aqui para classificar esses triângulos em relação às medidas dos ângulos, como ele tem esses ângulos aqui são menores que 90 graus, porque 60 graus é menor que 90, ele é um triângulo acutângulo. Ele tem 3 ângulos agudos, tá? Esses ângulos dele aqui são todos menores que 90 graus, são ângulos agudos. E a medida X desse ângulo X aqui é igual à medida dos ângulos da base, que no caso são 60 graus. O outro triângulo que nós temos que analisar aqui é esse triângulo aqui, ó. Vejam que ele também ele tem dois lados iguais, então ele é um triângulo isósceles, tá, pessoal? Ele é um triângulo isósceles, tem dois lados iguais. E aqui nós vamos olhar agora o ângulo. Ele tem um ângulo aqui maior que 90 graus. Esse ângulo aqui mede 120 graus. Então, ele é um triângulo obtusângulo, tá? Obtuso, o ângulo dele ali dentro é obtuso, ele mede mais do que 90 graus e, consequentemente, menos do que 180, né? Ele mede 120 graus, tá? E agora pediu para a gente calcular aqui ou determinar o valor de x. Num triângulo isósceles, os ângulos da base têm a mesma medida, tá? São congruentes. Então aqui a gente tem duas maneiras que nós vamos poder determinar esse valor de x aqui, ó, tá? Ou nós vamos fazer o seguinte, ó, aqui é 120, então para inteirarmos os 180 faltam 60. Como os ângulos da base têm a mesma medida, então aqui vai ser 30 e aqui vai ser 30. A outra maneira que nós podemos aplicar aqui é o seguinte, ó, o ângulo externo aqui é 150 graus. Para eu completá-lo aqui até o segmento da base, ele vai completar meia volta, então ele vai dar 180 graus. Nós já estudamos isso, tá? Então, de 150 para 180 faltam 30. Então, vejam que esse ângulo aqui vai ser 30. Consequentemente, como eles são congruentes, o x aqui também vai ser 30 graus, ok? Agora nós vamos analisar esse outro triângulo aqui. Olha que bacaninha. Ele também é um triângulo isósceles, ou seja, tem dois lados iguais. Aqui nós sabemos que os ângulos da base são congruentes, têm a mesma medida. Mas ele não quer saber o ângulo da base, ele quer saber o ângulo aqui de cima. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos usar aqui o ângulo externo, 110 graus. Se eu completar aqui essa metade da volta, tocando aqui no segmento da base, ó, ele vai completar 180 graus. Então, já tem 110 para 180, 70 que está faltando, né? Então, esse ângulo aqui mede 70 graus. Esse ângulo aqui, 70, então vamos lá, ó, 70 mais 70, 140. Se eu preciso completar o 180, então 140 mais 40, eu vou ter aqui 180 graus. Então o x ele mede 40. Então vamos lá, esse triângulo ele é isósceles, porque ele tem dois lados congruentes, tá? Ele é acutângulo, porque os ângulos dele aqui são menores que 90 graus. Então aqui é 70, aqui é 70 e esse x aqui, esse ângulo x, ele mede 40 graus. Então, está aí a classificação desse triângulo, ó, isósceles, dois lados congruentes, acutângulo, porque os ângulos são menores que 90 graus, são ângulos agudos,
e o ângulo X mede 40 graus. Vamos analisar o outro ângulo agora, o outro triângulo. Esse outro triângulo aqui, pessoal, a gente pode perceber que ele é um triângulo retângulo, tá? Por quê? Ele tem aqui um ângulo reto, tá certo? Ele tem um ângulo reto. Então ele é um triângulo retângulo, tá? E ele, como ele tem três medidas diferentes aqui, ele é chamado de escaleno. Ele tem todos os lados dele com medidas diferentes e é um triângulo retângulo, tá? E qual que é a medida do ângulo X? Vamos analisar agora. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo dão 180 graus. Então nós temos 90 mais 37, dão 127. E quanto que falta para inteirar os 180? Então faltam 53 graus, ok? Bom, agora vamos para a questão número 10. Um terreno possui 3 casas, conforme ilustrado abaixo, né? Casa A, casa B e casa C, certo? Pretende-se construir um poço artesiano que fique à mesma medida de distância dos pontos marcados A, B e C. Marque o ponto P no desenho abaixo para identificar onde deve ser construído o poço. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Nós vamos agora descobrir como encontrar esse ponto para construir o poço artesiano. Para isso nós vamos aplicar aqui um ponto notável do triângulo que a gente chama de circuncentro. Vamos ver como é que faz? Então, pessoal, a gente tem um triângulo aqui como da nossa atividade 10 e a gente tem que contar aqui um local para construir o poço artesiano de modo que a distância da casa A até o poço tem a mesma distância da casa B até o poço e da casa C até o poço. Para isso a gente usa um ponto notável do triângulo chamado de circuncentro, tá? E para nós descobrirmos o circuncentro de um triângulo, a gente precisa localizar os pontos médios de cada lado desse triângulo. Nós vamos fazer isso agora. Ó, ponto médio do segmento AC, do segmento CB e do segmento AB. Agora nós vamos traçar a mediatriz passando por esses pontos médios, tá? A mediatriz vai ser uma perpendicular que vai cortar cada ponto médio desse, dividindo o segmento aqui, tá? E ela formando aqui um ângulo de 90 graus. Vejam aqui essa primeira mediatriz, ó. Ela passa nesse ponto médio de AC, forma aqui um ângulo de 90 graus, tá? A do segmento BC ou CB a mesma coisa e a do segmento AB também. Agora o importante para descobrirmos o circuncentro é nós olharmos onde essas mediatrizes se cruzam. Vejam que elas se cruzam aqui, ó. Essa mediatriz, essa e essa se cruzam nesse ponto. E esse ponto exatamente é que é o nosso circuncentro. Daqui, desse ponto, tem a mesma distância a casa A até o ponto, a mesma distância tem da casa B até esse ponto e a mesma distância tem da casa C até esse ponto. Então, esse ponto aqui, chamado de circuncentro, é o local exato onde deve ser construído o poço artesiano para que todas as casas até esse poço tenham a mesma distância. E também nós podemos observar uma coisa importante aqui, é que uma circunferência, se nós traçarmos ela a partir desse centro, desse circuncentro, olha o que acontece. Ela toca em todos os vértices do triângulo. Então, pessoal, a gente vê aqui a distância, né, da casa A até o poço é igual à distância da casa B até o poço e é igual à distância da casa C até o poço. Bom, nesse caso aqui, a gente observou, você pode observar aí, que o circuncentro desenhado, ele ficou exatamente no ponto médio, tá, da distância da casa A até a casa B. Porque esse triângulo aqui que foi dado como base no nosso desenho, ele representa aqui um triângulo retângulo. Então, quando é um triângulo retângulo, a gente poderia traçar aqui as mediatrizes, tudo bem, mas a gente poderia aplicar aqui o conceito
né, de circuncentro no triângulo retângulo, que é o circuncentro num triângulo retângulo, é o ponto médio da hipotenusa. Então bastava a gente medir aqui o segmento A até B e dividir ele ao meio, marcar o ponto médio. Aqui seria também o circuncentro desse triângulo, tá certo, pessoal? Então, ó, no exercício vai ficar marcado o ponto P, que é o local onde está o poço, que dá as mesmas distâncias para cada casa. Até a próxima. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal que a gente vai ter mais vídeos em breve.